amigos da Rede Globo! Haja coração! Quem é que sobe? Quem é que sobe? Olha o que ele fez! São os gladiadores do terceiro milênio, amigo! É tetra! É tetra! É tetra! E voltamos com mais um UFC! O primeiro UFC do ano, o UFC 324, amigo. É single leg, é double leg, no like, meu amigo. Ajude o Calvo Bueno. Deixa a likezada, deixa seu comentário e venha com a gente pra transmissão do UFC 324. É pé de pimbla, é Justin Gay, é Keila Harrison do lado, meu amigo. Amanda Nunes Leoa do outro. Venha conferir somente nesse canal Renato Bani Moicano. Haja coração! Primeiro UFC do ano de 2026, meu brother. Essa semana acaba os final de semana de você chorando. Cadê o Calvo? Cadê o Calvo? Eu quero assistir as lives do Calvo. 6 semanas sem vídeo, o algoritmo tá completamente destruído, física e espiritualmente. E a gente precisa daquele up, daquela ajuda de vocês, meus calvos correligionários, pra deixar o like, pra fazer o comentário e pra bombar esse vídeo, meu brother. Como eu disse, primeiro UFC do ano, depois de um acordo bilionário do UFC com a Paramount. Mas não foi só o UFC que fechou um acordo bilionário, não. O Calvo também fechou. Como eu sempre falo, não aposte e estude Bitcoin. Mas se você é um degenerado que não aguenta, que vai apostar de qualquer forma, use o código do Renato Moicano aí que tá na tela, meu brother. BetBoom. Nunca aposte mais do que você pode perder, meu brother. Você vai ser destruído física e espiritualmente se você jogar mais dinheiro do que você pode. Bota R$5, bota R$10, faz uma parlezinha, não aposte e estude Bitcoin. Mas se for apostar, use o QR Code na tela da BetBoom do Renato Moicano e o link vai estar aí na descrição. E quem usar o código do Renato Moicano e tiver o melhor desempenho, meu brother, forrar a burra, vai aparecer aqui no canal. Tire o seu print, mande pro editor que você pode participar aqui do canal. E sem mais enrolação, meu brother, vamos para a primeira luta do UFC 324, card preliminar. Lembrando, vai estar tudo disclaimer aí, todas as lutas separadas, então se você já quer ver direto o card preliminar, pule essa parte. Mas a gente vai falar de todas as lutas assim como deve ser. Primeira luta da noite, Tylenol versus Adam Fugitivo. A gente sabe o que tá acontecendo aqui. Um moleque de 26 anos, novo, que meteu a porrada no adversário dele e tá sendo colocado pra lutar contra um calvão 2-3 no UFC, que muito provavelmente vai apanhar de novo. O calvão tem 37 anos e já perdeu para 3 prospectos. Um deles sendo o Mike Malotti e o Michel Morales e o Dulatov. Lembrando, Michel Morales não conseguiu nocautear ele, então vai ser difícil do Tylenol nocautear. 37 anos, calvão, aguenta a porrada. Aqui eu vou de Tylenol por decisão, com extrema segurança e alegria, meu brother. Pode botar a Seguridade Social aí, que não tem como. Toda vez que o Fugitivo pegou um talento, ele se fudeu. Dessa vez não vai ser diferente. Moleque novo, 6-0, foi muito bem no contender. Estão colocando ele num card preliminar do UFC para testar logo o brother. E acho que ele vai passar com tranquilidade. Então, Tylenol vai botar dor de cabeça na cabeça do brother, velho, através das pancadas secas, meu brother. Nocautear não vai, como eu falei, Morales tem poder de nocaute e não conseguiu. A decisão é a safezada, meu brother, de hoje. Vai lá na BetBoom e veja quanto é que tá pagando a odd. Vamos pra próxima luta. Rick Tiburcio versus Cameron Smotherman. E o Rick Tiburcio é um cara com as estatísticas mais engraçadas, bizarras e inesperadas do UFC. Na luta que ele fez com o filho do Ariel Helwani, o Zahabi, ele fez a proeza de encaixar 27 golpes só de 235 que ele tentou. O cara não tem efetividade absolutamente nenhuma. Ele é um cara de 2-3 no UFC, que tá lutando com um moleque de 1-2 no UFC, e a gente sabe que, na verdade, eles estão lutando pra renovar o contrato, e um spoiler é que talvez esses dois sejam demitidos. O Rick Tiburcio, por algum motivo, ele teve alguma notoriedade, ele chegou a lutar com o Raul Rosa Jr., perdeu algumas lutas, perdeu a relevância toda, e no meio da luta ele fica bah, bah, bah. Tercios, War 2 here on ESPN. Ele vai tentar
assustar o Smotherman, mas na minha visão, o Smotherman é mais lutador, vai vencer o Rick Tiburcio. Eu não sei por que resolveram colocar essa luta num card de pay-per-view mesmo preliminar. São dois caras bem mais ou menos, que esperam muito, e a possibilidade dessa luta acabar de forma chatíssima é altíssima e absurda. Por isso, vá na decisão também, que aqui é safezada. A primeira é Tylenol, na segunda você vai botar foda-se quem ganhar. Essa luta vai pra decisão com extrema segurança e alegria. Michael Johnson versus Alexandre Hernandes. Lembrando que eu já venci o Hernandes por jambrolhamento múltiplo dos órgãos. E são caras que têm um estilo parecido de striking. Hernandes tem um pouco mais de wrestling, mas eles estão num momento também parecido na carreira. Porque o Hernandes chegou no UFC com muita moral, com muito hype, porque ele nocauteou o Beneil Dariush já na estreia dele, depois ganhou do Obi Mansi, depois perdeu pro Cerrone e aí fazia ganhava, perdia, ganhava, perdia, ganhava, perdia. Até que agora ele encaixou uma sequência de 4 vitórias. Austin Hubbard, Kurt Holobar, Chase Hooper e Diego Ferreira. Lembrando que na luta do Chase Hooper eu falei, pode apostar a casa, não tem como o Chase Hooper ganhar dele. Pô, ele meter 4 vitórias seguidas no UFC é bem impressionante. Um cartel de 10-7 no UFC e vai estar lutando com um veterano, tá? Michael Johnson, 39 anos, é o pior lutador do UFC. Com um cartel de 24 vitórias e 19 derrotas, ele tem 10 vitórias por nocaute. São 16 vitórias no UFC e 15 derrotas. Cara, é muita luta. Ele tá no UFC há muito tempo, ele foi vencedor do TUF muito tempo atrás. Lembrando que a última luta dele, ele venceu o Daniel Zellhuber, que era pra ele perder. E ele também tá vindo de 3 vitórias seguidas. Então o Hernandes tá vindo de 4 vitórias e o Johnson tá vindo de 3. Só que antes ele tinha botado 4 derrotas seguidas, quando ele perdeu pro Emmett, Steve Ray, Thiago Moisés, Clay Guida. Depois ele venceu o Alan Patrick, perdeu pro Mulark, venceu o Diakiese, perdeu pro Ferreira. Então ele tava vindo de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tava vindo de 6 derrotas nas últimas 8 lutas e botou uma sequência de 3 vitórias seguidas. Impressionante o renascimento de carreira dele. Outra coisa que é interessante falar sobre o Michael Johnson, ele é um cara que já ganhou de muita gente boa, velho. Ele já ganhou do Edson Barbosa, ele já ganhou do Dustin Poirier, ele já ganhou do Gleison Tibau, ele já ganhou do Tony Ferguson. É impressionante, ele ganhava de cara muito bom e perdia de cara muito ruim. Porra, perdeu de caras como o próprio Clay Guida, que também não é muito bom. Então, ele é um cara extremamente inconsistente. Porém, o Gilberto Queimaduras, conhecido como Gilbert Durinho, fala muito do Michael Johnson, eles treinam junto na mesma academia, diz que a velocidade e o poder de boxe dele é altíssimo. Então, ele é um cara que pode nocautear qualquer um, mas ele também pode perder pra qualquer um, porque o grappling dele, apesar dele ter uma boa defesa de queda no sprawl, ele não tem defesa de queda no corpo. Ele não tem defesa de queda no corpo. Ele sempre é derrubado dessa forma. O próprio Clay Guida, que estava velho, conseguiu derrubar ele dessa forma. Mas é isso. É um cara que pode ganhar de muita gente, porque tem velocidade, poder de nocaute, e pode perder de muita gente. Essa luta aqui vai ser bem complicado pro Hernandes, tá? Michael Johnson tá azarão, mas eu vejo o Michael Johnson um melhor lutador do que o Hernandes. Porque quando o Hernandes lutou com o Drew Dober, ele tomou um nocautaço. Ele é bom em pé, mas quando ele pega um cara que é bom de trocação, ele afrouxa. Ele é o famoso aperta que ele peida. Bicho, o Alexander Hernandes tinha tudo pra ser um grande atleta, porém, ele é peidão, cu frouxo, calça arriada, brother. O que eu posso fazer, irmão? Eu não posso fazer nada. É simplesmente a realidade. A hora que o Michael Johnson, de 39 anos, ele vê que ele não vai conseguir derrubar o Michael Johnson vai pra cima, fi, e vai botar carimbo na mão do malandro, fi, vai carimbar. Alec Hernandes vai ficar naquele jeitinho dele, ó. Ó, tá ligado? Esse jeitinho aqui, ó. Troca de base, chuta, isso, aquilo. Vai tentar de queda, não vai conseguir. Michael Johnson vai botando pressão. Daqui a pouco vai ser um TKO ou KO pro Michael Johnson. Essa é a minha visão. Mas Michael Johnson tem 39 anos. 39 anos, malandro, é foda. Beleza? Então não aposte, estude Bitcoin aqui, velho. Tá ligado? Não bote dinheiro no meu bolso nessa luta, não. Não use o código Renato Mani Moicano. Mas se eu tivesse que dar um conselho aqui, eu acho que ganha Michael Johnson. E ele como azarão pode ser uma boa aposta para algum parlay. Próxima luta da noite, Natália Silva versus Rose Namajunas. Natália Silva tá vindo numa ascensão absurda. Ela provavelmente é a próxima a disputar o cinturão. Dá uma olhadinha no cartel dela. Ela ainda não perdeu no UFC e ela tá vindo de simplesmente 13 vitórias seguidas. Só no UFC são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meu irmão, é realmente um cartel impressionante. Venceu a Alexa Grasso, que já foi ex-campeã. Venceu a Jéssica Andrade, que já foi ex-campeã.
Venceu a Viviane Araújo, que é muito boa de chão. Venceu a Andrea Lee, que é alta pra categoria. Então a Natália Silva, ela mistura muito bem o boxe com o taekwondo. Ela tem a distância do taekwondo. E ela vai lutar com a Rose Namajunas, que é uma lenda, né, do MMA feminino. Tem apenas 33 anos, já foi campeã diversas vezes. Tem um cartel de 12-6 no UFC, que é bem impressionante. Nocauteou alguns dos nocautes mais bonitos contra a Weili Zhang e também contra a Joana Jedrzejczyk. Mas o que eu posso te falar dessa luta é que às vezes chega a hora da lutadora e é a hora da Natália Silva. Pra mim, nunca pode se subestimar a Namajunas, ela tem um chute alto fortíssimo, mas a Natália entende muito de chute, ela vai saber a distância, ela vai chutar a perna e, na minha visão, vai vencer, beleza? Vamos para a próxima luta, Josh Rocket versus Denzel Freeman. Josh Rocket 7-0, é um Colby Covington peso pesado, 28 anos, 4 vitórias por nocaute e 3 finalizações e nenhuma decisão. Lembrando, ele apareceu no Contender Series falando um monte de merda, falou mal do brasileiro pra caralho. You're from Brazil. I bleed the red, white and blue, and that alone makes me better than you. Depois, conseguiu finalizar o Max Jimenez, outro brasileiro, com um gancho no primeiro round. Então ele já bateu em 2 brasileiros seguidos, chegou a pedir para lutar com Walter Walker, não foi atendido pelo UFC e vai lutar com Denzel Freeman. 7-1, um cartel de 4 vitórias por nocaute, tem uma luta no UFC. Então, a minha visão nessa luta aqui é fácil, tá? Esse cara é um fanfarrão, fala pra caralho, mas ele é bom de wrestling. Ele foi campeão americano de wrestling, NCAA Champion. É um cara muito bom de wrestling e também é um cara que tem poder de nocaute. Peso pesado, né, meu brother? Peso pesado, categoria rasa pra caralho. Eu acho que o Josh Rocket ganha do Denzel Freeman. Eu não acho que vai ser por nocaute, eu acho que vai ser uma decisão, beleza? Alex Perez versus Charles Johnson. Vamos começar pelo Alex Perez. 25-10 o cartel dele, ele tem um cartel de 7-6 no UFC. Uma vez esse cara já foi um prospecto, já foi um cara que disputou o cinturão, é um cara que todo mundo botava fé nele, mas ele tá vindo de uma sequência terrível. Ele tá vindo de 5 derrotas nas últimas 6 lutas, só venceu o Matheus Nicolau, que não luta mais no UFC. Tirando isso, perdeu pro Assou Mabaev, Tatsuro Taira, Mokaev, Pantoja e Davidson Figueiredo. Caras de ótimo calibre. Pra mim, o Charles Johnson é mais lutador do que ele. Apesar de ter um cartel irregular também, 35 anos de idade, um cartel de 7-5 no UFC. Ele tá vindo de uma vitória contra o Kavanagh, que é um cara muito bom. E uma característica engraçada do Charles Johnson é que, apesar dele lutar na categoria 57, ele tem muito poder de nocaute. Bicho, ele nocauteou brutalmente o Joshua Van. Ele é alto, ele que é primariamente um wrestler, mas ele se deu muito bem no boxe, por causa do próprio frame, por causa da própria distância, poder de nocaute. Aqui eu vejo uma luta protocolar. Charles Johnson vai vencer, eu não sei se vai ser nocaute ou finalização, mas com tranquilidade o Charles Johnson vence o Alex Perez, com toda certeza, meu brother. Pode ir com segurança aí, não aposte tudo de Bitcoin, mas você tá maluco, aí é loucura. Próxima luta da noite, Alteba Gautier versus Andrei Puliaev. Eu nem sei se eu deveria fazer uma análise aqui dessa luta, que essa luta aqui é brincadeira os caras ter colocado. Essa luta aqui é assassinato, essa luta aqui é papo... Eu não posso falar, né, editor? Essa luta aqui é papo de sacrifício, filho. É papo de jogar no altar, velho. E botar pra queimar. Não tem jeito. Alteba Gautier, 23 anos, um cartel de 9 vitórias, 8 por nocaute. Ele tá 3-0 no UFC. Venceu 3 caras mais ou menos, mas a gente tem que lembrar que a primeira luta dele no UFC, depois do Contender Series, foi contra o José Medina, aquele piscineiro que aguenta a porrada pra caralho. Uma dessas eu falei, bicho, pode apostar com maior segurança que essa luta vai ser na decisão. Foi por nocaute. Isso aí mostra o tanto que o Alteba Gautier é realmente um cara violento. Poder de nocaute tem demais. E o Puliaev é um cara só pra perder, velho. 10-3, tem um cartel de 1-1 no UFC. Perdeu pro Christian Leroy Duncan, que é aquele cara bom de strike. Mas a verdade é que o Alteba Gautier vai nocautear ele brutalmente. É isso que eu espero. A gente ainda tá no card preliminar. Nem começou o card principal e os caras já estão botando alguém pra morrer. O Alteba Gautier vai matar o Puliaev e não tem jeito. Beleza? Vamos pra próxima luta da noite. Umar Nurmagomedov versus Davidson
Figueiredo. A luta mais sem sentido desse card, beleza? Mas a gente também sabe o que tá acontecendo aqui. Eles querem que o Umar Nurmagomedov volte a disputar cinturão e por isso eles estão colocando um cara que tá bem ranqueado, mas passou o prime da carreira dele. Já vou falar mais do Deiveson Figueiredo e de como eu vejo os estilos dessa luta, tá? O Umar Nurmagomedov 19-1 só perdeu pro ex-campeão Merab Dvalishvili, tem um cartel de 7-1 no UFC e tá vindo de uma vitória tranquila pro Mário Bautista, decisão unânime. Ganhou do Raoni Barcelos, que agora tá vindo de uma excelente fase, ganhou do Corey Sanhagen e ganhou de outros bons adversário. O Deiveson Figueiredo, por outro lado, ex-campeão, a melhor fase que ele teve foi na categoria 57 quilos, quando se tornou campeão, lembrando que ele já venceu até o Pantoja, mas é um cara que tem um cartel absurdo no UFC. Lutou 20 vezes no UFC, com 14 vitórias, 5 derrotas e 1 empate. E se a gente olhar o retrospecto dele, ele venceu a última luta dele no UFC Rio por Montel Jackson. Antes disso, ele tinha perdido pro Corey Sanhagen, que é um cara alto para a divisão, ele acabou machucando o joelho, e pro Peter Yan, que voltou a ser campeão. Na categoria 61 quilos, ganhou do Marlon Vera, ganhou do Cody Garbrandt, ganhou do Robbie Fonte. Fora isso, sem falar das 4 vezes que ele lutou com o Brando Moreno, né? Ganhou do Tchelit, ganhou do Alexandre Pantoja. É um cara realmente muito bom, o Deiveson Figueiredo, mas ele tá um pouco mais velho. E o que vai acontecer é, o Umar Nurmagomedov vai tentar botar pressão, vai tentar botar pra baixo e na minha visão vai conseguir. Eu vejo o Umar Nurmagomedov vencendo ele numa decisão. De novo, não acredito que ele vai conseguir nocautear o Figueiredo, não acredito que ele vai conseguir finalizar o Figueiredo. Eu vou de Umar Nurmagomedov por decisão, beleza? Próxima luta da noite, Nikita Krylov versus Modesta Buskowska. O Nikita Krylov tá vindo de 2 derrotas, sendo elas pro Dominic Reis, que tava em final de carreira, e pro Bodan Guskov, que tem muito poder de nocaute. Já o Modest Buskauskas tá vindo de 4 vitórias seguidas. Não tenho muito o que falar dessa luta. Nikita Krylov é um bom grappler, é um bom lutador de MMA, mas o prime dele já passou há algum tempo. Eu acredito que ele vai perder pro Modest Buskowska, que ele só perdeu, se eu não me engano, foi por Vitor Petrino. Depois ele botou essa sequência aí de 4 vitórias. É um cara com poder de nocaute, é a categoria 93 quilos. Qualquer coisa pode acontecer, mas eu acho que nessa luta aí o Buskowska vai ficar favorecido pelo próprio strike. O Nikita Krylov não tem o mesmo estilo dele. A última luta a gente viu ele andando pra trás, acabou tomando um nocaute do Guskov, que é muito menor do que ele. Eu acho que o Buskowska ainda é maior do que o Nikita Krylov e acho que ele vai jambrolhar o Nikita Krylov. Próxima luta da noite, e agora sim, entrando no card principal. Esse card preliminar eu não gostei tanto, foi o que eu te falei. Se você olhar desde o começo, não tem lutas que chamem muita atenção. Acho que a luta que eu mais quero assistir do card preliminar é o Michael Johnson versus o Hernandes. A própria luta do Alteba Gautier, eu gostaria de ver ele contra outro adversário, isso é um adversário muito fácil pra ele. E a luta do Umar Nurmagomedov versus o Deiveson Figueiredo não fez muito sentido. Então se você acompanhou até aqui, você só perdeu o seu tempo. Ninguém tá nem aí pra esse card preliminar. Agora, o card principal, meu irmão, tá simplesmente absurdo. Para abrir o card principal, a gente já tem a primeira disputa interautista do card. Arnold Allen versus Jean Silva. Na própria palavra do Arnold Allen. Everyone's saying we're 2 different ends of the spectrum. You've got the loud barking autistic, and then you've got the quiet awkward autistic. And I'm like, yeah, I can't even deny it. Mas eu concordo absolutamente com ele. Os dois têm um nível de loucura perfeito para ser bom desafiante nessa categoria no UFC. E eu gostaria de dizer uma parada. Essa era a melhor luta que poderia ser casada para os dois lutadores. Vamos começar falando pelo Arnold Allen, depois a gente vai falar do Jean Silva. Que eu acho que o Arnold Allen não é dado o devido crédito, o quanto esse cara é bom e o quanto esse cara é completo. Ele tem um cartel de 20 vitórias e 3 derrotas no UFC, só que ele tem apenas 31 anos, então ele é muito novo, nasceu em 94, tem 7 vitórias por nocaute e 4 finalizações. O cartel dele no UFC, 11 vitórias e 2 derrotas, você já vê que é um cartel de elite. As 2 derrotas foram para caras que ou são campeões, outros que são provavelmente futuros campeões, que é o Max Holloway e o Movsar Evloev. Ou seja, ele perdeu para uma lenda e para um cara que tá vindo de 9 vitórias seguidas e... Tudo bem, ele tem um estilo meio chato, muitos fãs não gostam, mas é inegavelmente um dos melhores da categoria. Então, o Arnold Allen é bom pra caralho. Qual o único problema dele? Luta muito pouco. Ele tá no UFC desde 2015, cara. E ele só fez 14 lutas, tá? Ele tá há muito tempo no UFC, ele poderia ter feito muito mais luta, mas se machuca demais.
rompeu o ligamento do ombro. Vamos dar uma analisada aqui no card dele para vocês verem por que eu falo que esse cara é elite e ele vai correndo por baixo. Muita gente não conhece a carreira desse cara, tá? Começou no UFC, você vê que os melhores nomes que ele já pegou, já foi Sodiq Yusuff, venceu, Dan Hooker nocauteou, Calvin Kattar venceu, depois lutou com o Max Holloway, perdeu, isso em 2023, então ele era bem mais novo. E depois lutou com Mosva Evloev. Ganhou do Giga Chikadze também, muito facilmente, tá? Em julho de 2024. Então já faz um tempo que ele não luta. Mas nessa luta do Mosva Evloev, em janeiro de 2024, foi uma luta muito mais dura do que a galera lembra. Ele defendeu muitas quedas do Mosva, ele tomou muito strike, mas conseguiu ir muito bem. O que eu quero dizer é o seguinte, ele foi de longe o cara que deu mais trabalho pro Evloev, tá? E nessa luta do Jean Silva, a gente sabe que o Jean não vai tentar botar pra baixo, pelo menos essa é a minha visão, eu acho que ele vai trocar porrada. Quem vai tentar colocar pra baixo é o Arnold Allen. Falar um pouco do Jean Silva e depois a gente vai dar o veredito dessa luta e como é que eu acho que os estilos vão ser. Então, deixa o like aí que dá trabalho pra fazer, agora começa o vídeo no card principal, tá? Vamos fazer um recap aqui do Jean Silva, 16 vitórias e 3 derrotas, 29 anos. Cartel, eu não sei se eu poderia dizer elite, ele é um cara de elite, o cartel ainda não é porque é muito novo, 5 vitórias e 1 derrota, se há de convir que ainda não é um cartel extenso no UFC, só que ele tem 12 vitórias por nocaute e no UFC ele tem 4 vitórias por nocaute e 1 por finalização, foi quando ele finalizou o Bryce Mitchell. A gente já viu que ele seria um excelente lutador em 2023, quando ele bateu o Valejos. Depois disso, foi nocauteou Charles Jourdain, nocauteou Drew Dober, nocauteou Mel Sik e fez um lutaço com o Diego Lopes. Assista essa luta de novo. Foi uma luta muito impressionante pelo castigo que ele tomou no primeiro round, tomou uma queda, caiu na montada o Diego Lopes, colocou a montada, bateu demais, ele conseguiu levantar esse round ainda e colocou pressão no Diego Lopes. No segundo round a mesma coisa, perdeu o respeito completamente, cotovelada toda hora, batendo toda hora, é um cara muito agressivo, é um excelente lutador, o Jean Silva. Eu sei que tem muita gente que às vezes não gosta da personalidade dele, acha ele um pouco forçado, mas a verdade é que é o seguinte, esse cara é um monstro e esse cara faz as lutas que vocês querem ver e é por isso que colocaram ele contra o Arnold Allen. O Arnold Allen tá ali no topo da categoria, ele vencendo o Arnold Allen, ele pode disputar o cinturão já, principalmente se o Diego Lopes vencer. A gente vai ter que esperar o desenrolo do Volkanovski com o Diego Lopes, mas ele fica ali e o UFC sabe disso, o UFC quer testar ele. A verdade é que quem vencer essa luta, cara, vai estar muito bem no UFC. É um lutaço, cara. Essa luta, na minha visão, tem de tudo pra ser uma das melhores lutas do ano. Sou fã do Jean Silva como lutador, sou fã do Arnold Allen como lutador, são dois caras espetaculares, mas eu ainda vejo o Jean Silva melhor do que o Arnold Allen. E essa é que é a verdade. Assista a luta dele com o Diego Lopes de novo. Esse cara, meu brother, ele tem que manter o foco, ele tem que manter o controle. Porque numa luta dessa de 5 rounds, que foi a do Diego Lopes, que era pra definir quem seria um próximo desafiante, e que foi o Diego Lopes, mesmo ele já tendo perdido, numa decisão meio boring do Volkanovski. Mas por que ele lutou de novo? Porque foi um lutaço. E por que foi um lutaço? Porque o Jean Silva partiu pra cima. A verdade é essa. Não é tirando os méritos do Diego Lopes, não. Ele capitalizou, ele fez as entradas de queda, ele entrou com a cotovelada gerada perfeita, uma giratória perfeita. Só que ele pôde executar isso porque o Jean Silva não tomou conhecimento. E essa derrota deve ter ensinado muito pro Jean Silva. Ele tem que conter esse ímpeto de nocautear. A mesma coisa que leva o cara a ser grande é o que vai levar a queda dele. Isso é muito complicado. Eu acho que ele focado, ele vai fazer uma luta mais cadenciada. Tem que lembrar o seguinte, o Jean Silva não é um strike que sai pra porrada pra nocautear não, velho. Se você assistir as lutas dele, assiste a luta dele contra o Melksik. Mano, ele procura, ele espera o nocaute, ele tem distância. Ele sabe aonde encaixar o golpe. Então, na minha visão, ele se perdeu naquela parada ali de ser o primeiro main event dele. A gente viu a semana toda de luta, ele tava bastante confiante. E é bom você ser confiante, mas você também tem que ter um pé atrás, velho. Se você não tiver um pé atrás e empurrar, você vai cair. Cada luta é uma luta. Acredito que essa luta vai ser muito disputada. Eu vejo o Jean Silva vencendo o Arnold Allen, tá? Mas, de novo, é luta difícil, cara. Luta difícil. Eu acho que você não deveria apostar nessa luta. Eu não digo que é um lock, que é certeza que vai vencer. Eu digo que é uma luta que o Jean Silva tem de tudo para vencer. Arnold Allen é um excelente oponente para ele, porque ele vai poder executar o striking dele, ele vai poder mostrar a defesa de queda. Arnold Allen é completo, mas para mim o Jean Silva é melhor do que ele. Cara, lutaço. Tô doido para ver essa luta ao vivo. Quero que vocês acompanhem aí
com a gente ao vivo aqui na Calvão Bueno TV, já deixa o like, deixa o seu comentário. O vídeo da live já vai estar marcado no final do card, então quando acabar esse vídeo você vai lá, deixa um like, se inscreva no canal aí, faça tudo aí. Lutaço, Jean Silva. Cara, melhor luta para o card principal, para a abertura de card principal é essa. Não tem como. Próxima luta da noite, Valdo Cortez versus Derek Lewis. Vocês conhecem o Derek Lewis pra caralho. Todo mundo sabe das gracinhas que ele faz aí. Todo mundo lembra do nocaute que ele meteu no nosso amigo Zé Cocolmeia. Nocautaço. Depois chamou o cara de taxista. Eu nunca me esqueço disso. É foda, velho. Couldn't let no taxi cab driver from Brazil beat me. O cara te nocautear e te chamar de taxista. Se você estiver vendo o vídeo aqui, faz o F pro Zé Colmeia. Digita aí no comentário. F, Zé Colmeia. F, Zé Colmeia. O cara mandou o Zé Colmeia embora, esse filho da puta. Então a gente sempre vai torcer contra ele, independente de quem seja. Sempre. Editor, por favor, bote o Zé Colmeia escorregando no skate aí enquanto o Derek Lewis. Mas antes de falar do Derek Lewis, vamos falar desse bicho aqui que tá despontando. The Salsa Boy, o garoto Salsa, Valdo Cortez Acosta. Tem 16 vitórias e 2 derrotas e um cartel de 9-2 no UFC. Para peso pesado, isso é realmente impressionante, tá? E não é só nocaute e cartel bom que ele tem, não. Ele também tem 200 filhos, cara. E esse cara aqui, se ele não tiver devendo pensão, eu sou uma geladeira, meu brother. Se esse cara não tiver devendo pensão hoje, eu sou um Monza, fi, 98. Que eu vou falar um negócio pra você, bicho. Ele simplesmente lutou 6 vezes em um ano. E só em novembro do ano passado ele lutou 2 vezes. Novembro 1º e 22. Tá vindo de vitória pro Shamil Gaziev. Simplesmente sodomizou o Gaziev. Teve aquela luta do Anthony Delija, que o Anthony Delija, parceiro do Aspinal, deu uma dedada no olho dele. Aí ele falou, porra nenhuma, vamos voltar. E depois nocauteou o Anthony Delija, né? Fez uma brincadeirinha depois lá com o Tom Aspinal, que saiu por causa da dedada, botou um tapa-olho. E a luta do Sergei Pavlovich, que ele perdeu dessa sequência, pra mim ele venceu, tá? Decisão unânime pro Pavlovich, juiz, eu não sei que luta que tava assistindo. Na minha visão, ele tá vindo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitórias seguidas, tá? Mesmo se você contar a derrota dele pro Pavlovich, ele tá vindo de uma derrota nas últimas 8 lutas. Isso é realmente muito impressionante. É um cara bom de boxe, não derruba, mas é razoavelmente atlético. Lembrando aquela luta que ele lutou contra o Robelli Despena, ele conseguiu derrubar, mas porque o Despena não sabe o que é, não sabe escrever defesa de queda. E sem dúvida vai receber a maior oportunidade da vida dele, que é lutar contra o Derek Lewis. Essa é a maior luta dele. Por quê? Porque o Derek Lewis é um cara extremamente conhecido e não é mais só no UFC. Ele é um cara que já passou. A personalidade dele é muito engraçada. Ele é um cara que ficou na cadeia há alguns anos porque bateu num cara do KKK. Se é que você pode acreditar, passou 5 anos por fazer o certo. Ele passou 5 anos preso por fazer o certo. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas, porra, o cara bateu no cara do KKK tá certo, né, meu brother? Ou você vai discordar? Me deixe saber nos comentários aqui que tipo de gente tá frequentando esse vídeo aqui. 40 anos de idade, o que mostra que o peso pesado é isso mesmo, né, velho? Não tem jeito. Dá pra você lutar até mais velho. Tem 24 vitórias por nocaute. Somente uma finalização. Eu não sei quem que ele venceu por finalização, né? Maluquice. E 4 vitórias na decisão. Um cartel de 20 vitórias e 10 derrotas no UFC. Só no UFC foram 16 nocautes. Ele é o maior nocauteador do UFC. E é realmente o cara que é o seguinte, velho. Onde bateu a mão não nasce mais cabelo. Nocauteou o Chicão, nocauteou o Zé Colmeia, nocauteou o Pezão, nocauteou todo mundo nessa categoria aí. Lembrando, Jailton Almeida derrubou ele com tranquilidade, passou 5 rounds rolando nele igual uma bola de pilates. Sergei Spivak finalizou ele, Pavlovich também venceu ele. Taito Iwasa, na época que ainda conseguia andar, né, que não dependia de aparelho respiratório para sobreviver, venceu ele. Mas é um cara que sempre vai ter lugar garantido no UFC, porque dá show, vai lá, nocauteia ou morre no gás, pega o microfone, fala um monte de besteira. Mas na minha visão aqui é Valdo Cortez Acosta, tá? Valdo Cortez Acosta, difícil. Pode ser nocauteado? Pode. Mas eu acho que o time, eu acho que DV ou AJ vai simplesmente fazer ele ter que vencer essa luta de qualquer forma. Acho que o Valdo Cortez Acosta vai vencer. Não é uma aposta muito segura. Se mantenha longe dessa luta aí. Porque essa luta pode ir até pra decisão, cara. Essa luta pode ir até pra decisão. Mas vai ser um lutaço. Quero assistir essa luta aí, independente de quem ganhar, vai ser engraçado. O Valdo Cortez também tá tendo uns bons discursos aí. Imagina ele botar os 200 filhos dele lá o cara tá repovoando lá a cidade dele, botar todo mundo no octógono lá
e espero que ele vença. Esse cara tá carregando a categoria peso pesado nas costas. Como eu te falei, 6 vitórias ano passado, lutando com todo mundo. Esse cara tem que mostrar pro Tom Aspinall como é que se faz, não é ficar correndo, não. Sean O'Malley versus Yang Dang Song Dong Chun Tang Chun. Sean O'Malley, 31 anos, e esse cara é a prova viva de que a intervenção na economia estatal gera o famigerado malinvestments, ou seja, o investidor, o Estado, não sabe onde colocar o seu recurso devido a políticas econômicas mal planejadas. Essa é a história de Sean O'Malley, que desde o começo da carreira, e a gente vai ver aqui, ele foi criado pelo UFC para ser um campeão. Ou seja, uma intervenção pesada da companhia para fazer esse cara um ídolo. Mas quando tiveram que tirar o auxílio, o negócio não sustentou. Sem o BNDES, meu brother, sem os juros subsidiados, sem o crédito barato, sem o dinheiro fácil, esse cara não conseguiu se manter competitivo no mercado. Diga não à intervenção estatal, meu brother. E foi isso que aconteceu aqui. Vamos dar uma analisada aqui no cartel dele, beleza? Entrou no UFC pelo Contender Series, fez uma luta contra um cara qualquer lá no Ultimate Fighter, depois ganhou do André Sockmat, ganhou do Albert Quiones, Ed Winland, colocaram pra lutar com o Marlon Vera, que era um strike, beleza? Ele acabou perdendo, porque quebrou o pé. Voltou pra lutar com o Thomas Almeida, que tava vindo de várias derrotas seguidas. Foi botado pra lutar com o Chris Moutinho, que é o famoso saco de pancada humano. Colocaram pra lutar com o Raulian Paiva. Depois foi o Pedro Munhoz. Mas o Pedro Munhoz, na época, já estava ficando um pouco mais de idade, tinha um estilo parecido com ele ali, que é um strike, não tenta derrubar, e o Sean O'Malley é sim um bom strike. Acabou que aconteceu um eye poke no segundo round. Depois, deram a chance para ele lutar com Peter Yan no Oliveira vs Makhachev, lá na puta que pariu, lá nos Emirados Árabes. O que aconteceu? Ele perdeu pro Peter Yan, foi roubado, ganhou na decisão dividida. E aí, já colocaram ele para disputar o cinturão. Dá uma olhada no cartel dele. Ele literalmente só tinha ganhado de um cara ranqueado, o Peter Yan. Nem o Pedro Munhoz ele não ganhou, foi um no contest. Ele ganhou do Peter Yan e disputou o cinturão, velho. Um cara ranqueado. É isso que acontece, que é a mesma coisa que a gente tá vendo com o Paddy Pimblett, e a gente vai ver se a intervenção estatal vai funcionar ou não. O fato é, foi roubado pro Peter Yan e depois, filho, os deuses do MMA abençoaram ele contra o Aljamain Sterling, que já devia ter subido de categoria faz tempo. Além do Aljamain Sterling, que já estava tendo muita dificuldade para bater peso, ele também estava com as costas lesionadas, acabou entrando um golpezaço aí no Aljamain Sterling. Lembrando, essa luta teve algo engraçado, que foi o corner do Sean O'Malley dizendo pro Sterling, entra de queda agora, entra de queda agora, entra de queda agora, só que era o corner do Sean O'Malley, ele entrou e pum, tomou. Aljo, you gotta go. Qual foi a próxima luta do Sean O'Malley depois do Aljamain Sterling? Marlon Vera, que estava na época em 8º no ranking. Escolheram a dedo para ele defender o cinturão contra o Sean O'Malley, o Marlon Vera. Só que o que aconteceu? Depois disso ele venceu, mostrou uma grande performance, foi uma grande luta. Mas como eu te falei, Marlon Vera strike. Se você bota um strike contra ele, ele realmente é perigoso. Mas quando botou o Merab Dvalishvili, ele perdeu os 5 rounds, decisão unânime. O que fizeram de novo? Botaram ele de novo. Ele perdeu, dessa vez ainda pior, e foi finalizado pelo Merab Dvalishvili. Dessa vez, estão tentando salvar ele contra o Yang Dang Sang, The Kung Fu Kid, que é um moleque de 28 anos, tá vindo bem no UFC, 11 vitórias e 3 derrotas, é um cartel bom no UFC, tá vindo de uma vitória só pro Henry Cejudo, mas perdeu pro Peter Yan. O que eu acho é o seguinte, eu não acho esse chinês tão bom, eu não acho ele essa parada toda, e é uma luta escolhida pro Sean O'Malley voltar. Inclusive o próprio Sean O'Malley tá dizendo o seguinte, se ele perder essa luta aí, pode ser que ele se aposente. Agora que o Peter Yan voltou a ser cinturão, ele pode querer tentar vencer o Peter Yan de novo, mas ele precisa vencer essa luta. Ele vencer essa luta aí, com certeza, cara, com certeza vão colocar de novo pra ele lutar contra o Peter Yan. Na minha visão, não vence o Peter Yan. Mas o Yang Dong Song, acho que o Sean O'Malley vence. Ele é um bom strike, ele tem boas fintas. Agora, o jogo de grappling, o jogo de jiu-jitsu dele não é tão bom assim. Ele melhorou ao longo do tempo, mas acho que pra essa luta aí, eu vou de Sean O'Malley. E aí, meu brother, a gente entra no co-main event da noite. Uma luta que pra mim deveria ser na Casa Branca. O que eu acho? Eu acho que a Kayla Harrison tá achando que vai vencer a Amanda Nunes e que vão colocar ela contra a Valentina Shevchenko, ela contra alguma outra adversária na Casa Branca. É uma luta muito difícil para as duas, tanto para Kayla Harrison e contra a Amanda Nunes. Vamos falar um pouco da carreira das duas. E lembrando que elas foram parceiras de treino
na American Top Team. Então, Kayla Harrison com um cartel de 19 vitórias e 1 derrota, ela chegou aqui na American Top Team. Eu já estava aqui, então vi ela começar desde a primeira luta e ela já tá com 20 lutas. E um bocado de luta no UFC, são 3-0 no UFC. Também não é tanta, né? Calma, também não é tanto. Mas são 15 lutas direto no PFL e uma na invicta. No UFC, ela já chegou vencendo a Holly Holm, venceu a Kathleen Vieira e ganhou o cinturão da Juliana Pena, que, vamos falar a verdade, Juliana Pena, foi uma sorte ela ter ganhado da Amanda Nunes, ela nunca deveria ter sido campeão, tá? Antes de ir pro UFC, a Kayla Harrison venceu vários torneios na PFL, então ela ganhou muitos milhões na PFL, fez o nome na PFL e depois foi pro UFC. Mas ela teve uma derrota, inclusive de uma menina que ela já tinha perdido, que é a Larissa Pacheco. Então a Larissa Pacheco já venceu a Kayla Harrison. E tem um estilo parecido com a Amanda Nunes, por isso que eu acho que é uma luta difícil pra Kayla Harrison, tá? Vamos falar da Amanda Nunes, não precisa falar muita coisa, 23 vitórias, 5 derrotas, 37 anos, a maior atleta feminina que o MMA já teve, a maior brasileira também, uma atleta fenomenal. São 13 vitórias por nocaute. Só no UFC foram 7 nocautes. Ela tem um cartel extremamente elite, cara. No UFC são 16 vitórias e 2 derrotas. Lembrando que ela perdeu pra Juliana Pena, uma luta que eu acho que ela tava machucada, e ela perdeu pra Kat Zingano em 2014, há muito tempo atrás. Ela meteu uma sequência absurda de vitória no UFC. Porque se liga, ela ganhou 2 lutas no UFC, aí ela perdeu uma e depois ela não perdeu mais nenhuma antes da Juliana Pena. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ela meteu 12 vitórias seguidas antes de reconquistar o cinturão. E olha os nomes que ela ganhou. Ela ganhou da Valentina Shevchenko 2 vezes, a Valentina Shevchenko, que é muito boa. Ela ganhou da Miesha Tate, que é uma ex-campeã. Ela ganhou da Ronda Rousey, ela matou a Ronda Rousey. Ela ganhou da Cris Cyborg. Cara, ela ganhou de todo mundo. Um dos grandes diferenciais da Amanda Nunes é o poder de nocaute dela. Cara, ela vai pra cima e ela tem muito poder de nocaute, que já não é a especialidade da Kayla Harrison. Kayla Harrison é uma judoca olímpica, 2 vezes campeã olímpica, tem que ter todo o respeito pela Kayla Harrison, ela realmente é muito boa, mas ela tem que respeitar a mão da Amanda Nunes. Cara, a Amanda Nunes pode nocautear ela. E o que vai acontecer é o clássico jogo de grappling versus strike. Kayla Harrison, desde o começo, vai tentar abafar, vai tentar botar pra baixo. A gente já viu a Amanda Nunes com alguns problemas de gás, inclusive em lutas que ela ganhou. Cara, é uma luta extremamente difícil de dizer quem vai vencer, e é por isso que eu tô muito empolgado pra assistir essa luta ao vivo. Obviamente, se for uma decisão, eu vou tender mais a achar que a Kayla Harrison vence, e se for um nocaute, uma finalização, a Amanda Nunes. É uma luta que tem muita coisa envolvida. As duas treinaram na American Top Team. Eu acho que desde o começo elas sabiam que elas iam acabar se enfrentando, porque a Kayla Harrison, mesmo sem nenhuma luta, a gente já sabia do potencial dela pelo fato dela ter sido 2 vezes campeã olímpica. E isso aí foi ficando evidente ao longo do tempo. Eu acho que a Kayla Harrison vence pelo fato da juventude e pelo fato da Amanda Nunes ter ficado um tempo parada. Entendeu? Eu acho que isso aí, com 37 anos, isso pode influenciar. Mas não é luta fácil. Eu não apostaria de forma nenhuma. Eu não sei o que vai acontecer nessa luta. Essa que é a verdade. Obviamente que ela, Harrison, treina na American Top Team. Eu vou tender também a achar que ela vai vencer, porque ela treina aqui. Por isso eu digo, não aposte estude Bitcoin, cara. Independente de quem vencer, eu acho que vai ser um lutão, cara. E a gente pode se surpreender. Eu acho que a Amanda Nunes tem muita chance também de vencer essa luta. E aí a gente vai pro main event, que eu acho até engraçado, né? Cinturão interino, não é nem um cinturão linear. A verdade é que se o Topuria for voltar mesmo, se ele não tiver fudido na pensão, essa luta aqui é pra ver quem vai apanhar do Topuria. Eu não vejo nem o Justin Gaethje, nem o Paddy Pimblett vencendo o Elias Topuria. Mas eu já vou te falar o seguinte, aqui a gente vai na zica reversa, tá? Eu vou de Paddy Pimblett pra ele perder. Chega. Já foi demais. É a mesma coisa que fizeram com o Sean O'Malley, estão tentando repetir aqui agora. E pode ser que dê certo, porque o Justin Gaethje é a luta perfeita pro Paddy Pimblett, tá? Então eu acho que o Paddy Pimblett vai vencer, é isso que eu já vou falar. Mas a gente vai torcer contra, beleza? Vamos falar um pouco dos dois, depois como eu acho que vai transcorrer a luta. Paddy Pimba, 31 anos, 23 vitórias e 3 derrotas. Um grande exemplo dos mal investments, um grande exemplo da proteção de mercado, um grande exemplo das intervenções do governo na economia. Vamos dar uma olhadinha no cartel dele pra gente ver? Chegou no UFC, lutou contra um cara que não tá mais no UFC, Luiz Vendramini. Depois lutou com o Rodrigo Vargas, um cara horrível. Depois, com 3 lutas, já fez, sei lá, um Common Event card principal com o Jordan Levy, que só tem jiu-jitsu e mesmo assim não é bom. Depois colocaram pra lutar com o Jared Gordon. Jared Gordon sempre foi um cara mid e ele perdeu pro Jared Gordon. O editor vai colocar aí na edição
quanto de porrada que ele engoliu do Jared Gordon. Apanhou muito do Jared Gordon. Juízes deram uma decisão totalmente errada, favoreceram o Paddy Pimblett. Depois, quem que botaram pra ele lutar? Tony Ferguson, que tava vindo de 8 derrotas seguidas. Depois do Tony Ferguson, Bob Green, 58 anos, vindo de 18 derrotas seguidas. Depois, Michael Chandler, 883 anos, vindo de 6 derrotas seguidas. Agora, uma coisa eu tenho que falar. Eu reassisti a luta do Michael Chandler e ele lutou muito bem com o Michael Chandler. Ele tem sim um bom jiu-jitsu e ele é sim pesado. Então vamos falar do Justin Gaethje e depois eu vou te falar por que essa informação é bastante importante. Justin Gaethje, 26 vitórias e 5 derrotas, 37 anos, é um cara que já tá ficando mais velho. Todo mundo conhece ele como um wrestler. Mas dá uma olhada aqui, são 19 vitórias por nocaute. No UFC é um cartel de 9-5, venceu a última luta dele, um Rafael Fiziev, mas tem que lembrar, ele pegou o Rafael Fiziev com 10 dias para a luta, sem camp, tá? Antes disso ele tinha sido brutalmente nocauteado pelo Max Holloway e tinha brutalmente nocauteado o Dustin Poirier e tinha vencido uma decisão meio dividida por Rafael Fiziev. Perdeu do Charles Oliveira com o mata-leão no primeiro round, perdeu do Khabib no Magomedov também por um triângulo. É só você dar uma olhadinha no cartel dele, cara. Ele entrou no UFC fazendo show contra o Michael Johnson, perdeu do Ed Alvarez, perdeu do Dustin Poirier, mas saiu na porrada, meteu um monte de vitórias seguidas, depois perdeu pro Khabib, ganhou do Chandler, ganhou do Charles, ganhou do Fiziev. É um cara muito bom, mas é um cara que não sabe escrever a palavra jiu-jitsu. Por exemplo, não sabe defender uma posição de costas, ele que defende bem queda, mas ele também tende a cansar, bate muito aberto, é um cara porradeiro, cara, ele tem 37 anos, infelizmente o Paddy Pimblett tem sim queixo, aguenta a porrada como a gente viu, mas ele também pode ser nocauteado pelo Justin Gaethje, viu, velho? Pode sim ser nocauteado pelo Justin Gaethje, aqui a gente vai na zica reversa, cara, acredito que vai ser uma boa luta. Pode sobrar uma posição ali e o Paddy Pimblett finalizar? Pode. Mas o Justin Gaethje, ele vai muito pra porrada e o Paddy Pimblett é aberto. A verdade é que eu não sei o que vai acontecer nessa luta de novo, brother. Eu falei isso aí tudo, que o Paddy Pimblett ia ganhar, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu prevejo um lutaço. E, brother, posso te falar a verdade também? Vamos parar de ser um pouquinho hater? Se esse Paddy Pimblett conseguir se tornar campeão, vai ser uma parada engraçada, né? Se esse cara virar campeão do UFC, qualquer um pode virar, com a ajuda certa, né? Com o BNDES certo, né? A verdade é essa. Mas, como eu te falei, independentemente de quem vencer, o Elias Topuria volta e esmaga essa divisão. Imagina o Paddy Pimblett versus o Arman. Arman que tá vindo numa sequência absurda aí de vitórias no grappling, no MMA, tá indo muito bem, venceu a última luta dele aí de wrestling contra o wrestler. Então, esse foi o card do UFC 324. Lembrando, não aposte em estude Bitcoin, eu tô falando isso numa boa mesmo. Bote um dinheiro que você não pode perder. Mas, porra, vou apostar de qualquer forma? Foda-se, o Calvo tá falando pra não apostar, mas eu vou. Usa o código lá do Moicano na BetBoom. Vai estar o QR Code aí, vai estar o link fixado no primeiro comentário. Vai lá, usa meu código, tira um print, manda pro editor. Quem tiver o maior... Não é lucro, né? Tipo assim, porque de repente você jogou 10 reais, entendeu? Você jogou 10 reais, mas ganhou 50. Aí o cara jogou 15 mil, mas ganhou 1.000. Então o do 15 mil não foi o melhor. Tem que ser o que teve o melhor resultado, entendeu? Proporcionalmente. Joga 5, joga 10 reais. Me deixa saber que se você usa o código do Moicano pra ajudar, quem sabe você pode aparecer nos próximos vídeos aí. Fora isso, dá uma ajuda, um like, um comentário. O canal tá meio parado porque eu tenho luta contra o Ortiga. Tô treinando muito bem. E então deixa o like, deixa o seu comentário. E a live já vai aparecer aí, tá? Ajuda o Calvo nessa aí. Se inscreva na live, deixe seu comentário. Usa o código do Moicano aí na BetBoom. Valeu, BetBoom, também por estar patrocinando o canal aí. As lives vão melhorar e muito em qualidade. E o conteúdo também. Mas enquanto isso, ajude o Calvo a bater no Ortiga. Estamos treinando muito fortemente, beleza? Um grande abraço. Fico por aqui. Os